Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Mais uma vez, é com muita satisfação que aqui recebo aos irmãos e às irmãs. Dando continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos ir para a questão 140. Mas, antes de fazer a leitura e os comentários, como de costume, já peço para que deixem o seu curtir, para que se inscrevam no canal e também que compartilhem o conteúdo, que são formas de fazer com que os conhecimentos da doutrina espírita possam ir adiante e assim trazer reflexões, trazer o conhecimento, trazer libertação. Também faço o convite para que as pessoas possam fazer a escuta dos outros materiais, que estão aqui no canal. Também existem palestras. E fica então o convite para a autoiluminação. Sem mais delongas, indo para a questão número 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Aqui é bem peculiar essa resposta, Porque existem algumas teorias que falam, que um espírito poderia estar encarnado na Terra, em outros lugares, nas mônadas espirituais. E aqui, segundo o Espiritismo, esse conceito ele não existiria, porque fala bem claramente que o espírito é indivisível. Então, esse conceito de mônadas espirituais é como se existisse uma possibilidade de existir vários, digamos, entre aspas, várias partes do eu encarnando em planetas diversos, como se fosse tipo um multiverso. Mas, enfim, esse conceito aqui ele não vai ao encontro do que diz o Espiritismo. Pelo contrário, aqui fica bem claro, bem definido que o espírito é indivisível. E um outro ponto, desculpa, e um outro ponto específico que também diz ali é que a questão de conceito, de definir o termo alma, Então é uma questão de realmente de a gente definir um escopo da palavra, operacionalizar o conceito, Então muitas confusões têm a ver com como cada um quer definir a palavra alma. Dando então seguimento para 140A, entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Responde a espiritualidade amiga: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Aqui também está bem clara a relação entre a alma, o fluido vital, Então, enfim, os espíritos não são todos igualmente sábios, Não detêm o conhecimento de várias e várias questões, A própria questão que eu citei antes das mônadas espirituais, Existem muitas teorias sobre vários e vários aspectos, Então eu fiz esse comentário, Apesar de não ser algo do espiritismo, já é interessante para fazer essa correlação, demonstrando que muitas coisas acabam indo mais para o lado realmente da especulação, enfim, E já o espiritismo, e também nas outras obras, como de Chico Xavier, do Divaldo Franco, enfim, não trazem nada a respeito desse conceito de mônada espiritual. Mas, enfim. E também a questão
dos equívocos que às vezes podem acontecer por não ter bem claro, né, o que significa um termo, né, o que é a alma, o que não é, os espíritos pseudo-sábios, enfim. A gente tem que ter um certo, sempre ter fazer uma leitura cuidadosa, né, nessas questões espirituais, para que a gente não comece a cair em equívocos, né. Pois então, dando seguimento à questão número 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamamos perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe e o núcleo, já o temos dito. Aqui a espiritualidade reforça nesse conceito, né? Que primeiramente, né, a gente tem então no centro, né, a alma, né, o espírito encarnado, depois o perispírito e, por final, o corpo físico. E nessa questão de se exteriorizar, né, a gente pode falar sobre a questão da aura, né, que, né, por exemplo, quem tem essa capacidade mediúnica pode enxergar a aura das pessoas, por exemplo. Então, essa irradiação que está sendo citada aqui, a gente já consegue entender o que a espiritualidade está dizendo, né? Que diz que a alma irradia, né? Por isso que cada pessoa tem as suas peculiaridades, né, na sua aura e também na questão da sua psicosfera, né? Então isso fica muito mais saliente quando há o desencarne, né? É muito interessante para quem ainda não teve a oportunidade, né, de ler ou ver os filmes, enfim, a respeito do nosso lar, que há um caso, né, de uma mulher que ela quer adentrar a colônia Nosso Lar, né, pedindo perdão, dizendo que ela mereceria entrar ali, que ela estava muito arrependida. E os irmãos que ali estavam, já estavam, digamos, entre aspas, caindo na conversa, né? Ou seja, estavam simplesmente aceitando, né, que essa irmã tá arrependida, né? Quem já não errou, ela merece uma chance e tudo. Mas aí um irmão com uma visão espiritual mais aguçada verificou que irradiava, né, justamente, né, na sua psicosfera ali, vários pontos negros, né, que simbolizavam vários e vários abortos que aquela médica havia cometido. Então, não tem como, digamos, no plano espiritual a gente querer burlar, mentir, né, trazer equívoco aos demais, né, porque quanto maior a elevação espiritual dos seres, mais e mais clara fica essa visualização, né? Os atos, né? Tudo aquilo que ocorreu está impresso em nós mesmos, né? Fluidicamente falando. Então, e essa irmã, quando foi confrontada com isso, né? Com esses atos, né? De ter realizado vários e vários abortos, aí ela já ficou braba, já começou a xingar, enfim, várias e várias blasfêmias, e acabou se retirando, né? Então não há espaço, né, no plano espiritual para o engodo, né, para o engano, né? Então aquilo que muitas vezes na Terra prospera, né, que é justamente a gente tentar fazer algo parecer algo que de fato não é, enfim, se utilizar da inteligência, né, da malícia para conseguir algo, isso já não acontece no plano espiritual, né? Os irmãos conseguem visualizar, inclusive, as intenções que nós temos. Também no livro Nosso Lar fala que, dependendo daquilo que nós falamos, né, e pensamos, os pensamentos eles têm cor, têm cheiro, né? E dependendo daquilo que estamos falando, pensando,
o cheiro é nauseante, ou seja, tem cheiro muito ruim, né? Cheiro muito, né? Muito, digamos assim, nojento, né? Complicado mesmo. Então, na prática, o que, que isso quer dizer? Que aqui na Terra a gente pode utilizar palavras bonitas, enfim, mas fazer um discurso que preponderantemente é um discurso de ódio, é um discurso com segundas intenções, né? A própria maledicência, né? A fofoca, enfim, tudo isso acaba tendo cheiro, né? Tem uma sintonia, né? As palavras que são emitidas, elas carregam, né? Não é só a palavra, ela carrega significado, carrega cheiro, carrega cor, né? Porque muitas vezes, né, por exemplo, um pai, uma mãe, quando educam o filho, daqui a pouco um pai, uma mãe está dizendo sim, mas é um sim, pô, tipo assim, não estou preocupado, não quero saber, né? Não tem nenhum sentimento, né, no dizer sim ou dizer não. E já em outras situações, né, outras famílias, aquela mãe diz não e fica braba, mas tem né, uma real preocupação ali, né? E isso fica claramente evidente no plano espiritual, né? A maneira pela qual a gente sente, né? Então as palavras elas não têm digamos a possibilidade de enganar no plano espiritual, porque digamos o objeto, né, de que se revestem as palavras, o movimento, né, aquilo que de fato queremos, isso está contido naquilo que a gente fala. Isso também fica bastante claro no livro Obreiros da Vida Eterna, que um padre, se não me falha a memória, o nome Hipólito, ou Domênico, mas enfim, ele estava querendo se fazer passar por injustiçado, e aí uma irmã que tinha justamente essa capacidade de verificar o que estava na psicosfera daquele irmão, os atos passados dele, né? Porque tudo aquilo que a gente faz fica em nosso íntimo. E ela começou a contar toda a história dele, os vários equívocos morais que ele tinha cometido, até que chegou o momento que aquele padre desencarnado pediu: chega, chega, não aguento mais, né? Ou seja, as coisas são as claras no plano espiritual. Pois bem, dando seguimento então, agora para a questão 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos, os instrumentos, as manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomou efeito pela causa. Então aqui eu acho que também está bastante claro, né? A alma já é completa, né? Ela só vai, né? O espírito é uno, né? Tá bem claro que vai se desenvolvendo são as capacidades do próprio corpo, né? Enfim. 143. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras, para se imporem ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é, substancialmente, o mesmo. Sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações, que tomais como realidade. Aqui também, da mesma maneira que se tu pedir um conceito de física ou de qualquer outra área do conhecimento para diversas pessoas, né? Quanto, né, se pegar obviamente o professor de física, ele vai entender muito, né? Vai poder explicar com propriedade. E agora se pegar um aluno do ensino fundamental, um aluno do ensino médio, enfim, né? Da mesma forma, os assuntos, né? Eles não é porque o espírito desencarna, né? Que ele está em estado errante, ou seja, no plano espiritual, que ele sabe de tudo, né? Justamente o contrário, né? A gente desencarna e não há nenhum milagre, né? Se a pessoa é sábia, ela continua sendo sábia.
Se ela é uma boa pessoa, continua sendo uma boa pessoa. Se ela está nas trevas, né, moralmente falando, ela também vai continuar nesse estado, até que ela resolva se esforçar e evoluir, melhorar, né, seja no aspecto moral, intelectual, né. Então não há processo mágico, né? Tudo aquilo que queremos, desejamos, se constrói paulatinamente, pouco a pouco, com o nosso esforço, e aí teremos os méritos desse esforço, né? Melhorando, seja moralmente ou intelectualmente, com base justamente nesse esforço. 144. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta o sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, enfim, é mais uma definição que alguns espíritos utilizam, né, mas conforme a própria espiritualidade, que acabam nem se entendendo, né? Então, se alguém comentar, usar essa terminologia, a alma do mundo é algo bem restrito, né? Seria o princípio universal da vida e inteligência, do qual nascem as individualidades, né? Enfim, como diz ali, o termo alma é elástico e, enfim, vão criando definições, né? Então, acho que não vale muito a pena utilizar esse conceito, até porque ele é tão restrito e não se fala dele em outras obras, né, do próprio Espiritismo, né, ou das outras obras que dão suporte, né, principalmente de Chico e de Valdo. Pelo menos eu desconheço essa utilização, no que eu li até o momento. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Bom, aqui também a gente vê que, né, essa questão de conhecimento da verdade absoluta, né, isso está muito longe do nosso patamar, né, tanto moral quanto intelectual, porque estamos ainda, né, num planeta de expiação e provas que está fazendo um processo de transição planetária. Então, a gente tem muito ainda o que evoluir, né, e sempre fazendo aquela ressalva, né, que mesmo o homem mais inteligente que chega no desenvolvimento máximo de suas potencialidades, ele né, não tem nem comparação com Deus, que é o infinito em todos os atributos, né? Enfim. E a questão do próprio conhecimento, né? Visto que a gente ainda está muito longe de chegar nesse patamar, o conhecimento ao longo dos séculos, dos milênios, ele vai sempre melhorando, né? E ele nunca entra em contradição, né? Ele vai geralmente expandindo, né? Então, o próprio Jesus, quando veio, ele falou, né, que ele não veio destruir a lei, sim dar cumprimento. Então, e ele falava das coisas que eram possíveis, né, daquela humanidade encarnada apreender. E hoje a gente já está escutando outras coisas, que é o que nós podemos aprender. E futuramente, com certeza, teremos mais expansões de conhecimento. Mas sempre, né, de acordo com a nossa condição de suportar, né, de conseguir compreender. Da mesma maneira como é feito nas escolas, né? Então, nenhuma novidade nesse aspecto. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça.
ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Ou seja, né, a alma, qual é a forma, né? A alma tem uma forma, né? Ou seja, é a mesma, digamos, é a forma de cruz, né, que a gente tem, né, que é a cabeça, tronco, membros, né? Enfim, o, é bem aquele formato, né? Tem o espírito, perispírito e depois o corpo, né? A mesma formatação. Mas aqui é o que está sendo, digamos, especificado, detalhado pela espiritualidade que ela não tem uma sede determinada, fica só em tal lugar. Não, é um todo. Mas nos grandes gênios, os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Então se destaca especialmente esse aspecto. Ou no coração, porque sentem muito. Mas não é porque tem que ela reside ou tem esse destaque que seja só o coração ou só a parte ali da cabeça, do cérebro, né? Não é isso. Apenas digamos, um destaque especial, né? Uma particularidade. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que considera o centro da vitalidade, esses a confundem com um fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Bom, aqui tem essa relação com o fluido, né, com o princípio vital, que esses sim, né, eles estão mais, digamos assim, numa quantidade maior ou menor em determinados pontos específicos, né? Tem a questão dos chakras, enfim, né, os centros de força, e que, né, essa questão da sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, por causa desses centros de força, né, os chakras, né? Mas enfim, existe um formato, né, que é o formato humanoide, né? Cabeça, tronco e membros, né? Os braços, as pernas, né? Essa é a forma padronizada. Com o passar do tempo, enfim, né, mais adiante, essa formatação ela já muda, ficando como se fosse uma chama. Mas isso é apenas bem mais adiante. Então, meus irmãos e irmãs, agradeço a todos por terem ficado até aqui, escutando e estudando aqui comigo esses conhecimentos. Fico muito grato. Então, se gostaram do material, que possam curti-lo, também compartilhá-lo e fazer com que o Espiritismo ele possa ir cada vez mais adiante, trazendo consolo, trazendo conforto, né, trazendo compreensão de várias e várias situações, né? E que Deus possa abençoar a todos nós hoje e nos próximos dias. Que assim seja.